Amamos o Cruzeiro. Com Rádio Esportes pela Itatiaia, obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela audiência. A partir de agora aqui no Rádio Esportes, todas, absolutamente todas do Cruzeiro. Diga aí, Samuel Venâncio. Deixa comigo, show de bola, Milton Naves, boa tarde pro amigo ligado no Rádio Esportes. Alô pessoal que tá nos acompanhando também pela Itati Live, é o Cruzeiro Milton fechando a preparação para a decisão desta quarta-feira, 7 horas da noite, estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, o duelo com a Juazeirense e o Cruzeiro precisando de pelo menos um empate para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A preparação já foi encerrada, a turma retornando pro Hotel Nobile, onde é a concentração do Cruzeiro. Cruzeiro que chegou ontem, um voo que saiu de Confins, conexão em Recife, Recife Petrolina e Petrolina em Pernambuco, é cidade vizinha a Juazeiro, só atravessar o rio e aí chega em Juazeiro, na Bahia. Então a última atividade foi no local da partida. Antes da gente tentar esboçar aqui um provável time do Cruzeiro, quem está conosco no Rádio Esportes é o atacante Bruno José. E ele fala sobre os erros que o Cruzeiro cometeu diante do CRB, que não pode se repetir neste duelo com a Juazeirense, e o que fica de lição da derrota de domingo. Fala, Bruno. Infelizmente, a vitória não veio. Buscamos até o último minuto de jogo, criamos, mas faz parte do jogo, né? A gente tem que aprender com os erros, procurar buscar evolução dentro dos treinos, para que a gente possa buscar as vitórias nos próximos jogos. Autor do gol da vitória no duelo de ida no Mineirão, Bruno José falou sobre o primeiro gol marcado com a camisa celeste e também a evolução aqui no Cruzeiro. Fico muito feliz, né, de ter feito meu primeiro gol. É uma coisa que eu estava buscando, né, mas sempre treinando, sempre dedicando ali dentro dos treinamentos e no jogo contra a Juazeirense eu pude ser feliz e ajudar a equipe com o gol, né. E se Deus quiser agora, procurar fazer mais gols, ajudar a equipe, né, tanto com gol, assistência e para ajudar o Cruzeiro a sair com as vitórias. O Cruzeiro tem a vantagem do empate para buscar a classificação para as oitavas de final e Bruno José falou sobre o que isso representa no duelo. Ganhamos o jogo, né, de 1-0 e isso nos dá a vantagem do empate, mas o Cruzeiro sempre vai jogar para ganhar, né, então com total foco na vitória, né, e procurar, estar focado o jogo todo para que isso possa acontecer. Para fechar, Bruno José comentou a intensidade que vem sendo pedida pelo técnico Felipe Conceição e a importância de estar bem fisicamente para o cumprimento de todas as etapas do processo. Sim, eu acredito que tudo é o treino, né? Tudo você evolui no treino, mas tem a parte da alimentação, tem o sono, que é muito importante. E isso ajuda bastante. Muito bem, 12:09, tá aí o Bruno José, ele que marcou o gol, como falou aí, da vitória diante da Juazeirense. E o Bruno José fez uma boa partida no domingo, as principais jogadas do Cruzeiro surgindo ali do lado direito com o atacante Celeste. O Bruno José está confirmado nesta equipe. Agora, o Felipe Conceição, ele precisa definir algumas coisas e obviamente fez isso na última atividade. Quem sabe na turma do bate-bola já com o provável Cruzeiro para valer, mas o que a gente imagina, ele precisa trocar o Joseph, que não pode atuar na Copa do Brasil. Isso em relação a domingo. Precisa trocar também o Flávio, que é outro que não pode atuar na competição. E aí faz mais alguma alteração? Por exemplo, o Ramon vem falhando seguidas vezes nesta defesa do Cruzeiro. Segue entre os titulares, ganha mais uma chance com o Felipe Conceição, ou o Felipe vai usar o mesmo critério que foi com outros? Por exemplo, o jovem Everton, ele acabou perdendo a posição por causa de algumas bobeiras que cometeu, e o Everton
ainda é novo. O Everton até que deve jogar neste duelo diante da Juazeirense. O Fábio tá de volta, aí confirmadíssimo no gol. Cáceres, o Everton. Ramon segue ou entra outro? Matheus Pereira, Matheus Neres ou Adriano? Rômulo, mantém o Rafael Sobis nesta função diferente? Bruno José, Ayrton e Guilherme Bissoli. Eu tô curioso, Júnior Brasil, para ver o que vai fazer o técnico Felipe Conceição e fica essa expectativa se ele mantém o Ramon na defesa. E aí, Brasil, boa tarde. Boa tarde, um abraço, Samuel. Primeiro falar do Bruno, faltava o gol para ele, para que ele possa ter confiança e ser o jogador que a gente acredita que ele ainda pode ser, acertando o pé. Com relação à defesa, sem dúvida, o Ramon vem falhando, não vem trazendo segurança à defesa. Já falamos aqui, ao lado do Manuel, ele jogava muito tranquilo, mas era outra história, ao lado de um cara que estava sendo um dos pontos altos do Cruzeiro. Eu sou a favor, viu, Samuel, de colocar qualidade. Por isso que a gente vem batendo na tecla, defendendo, e qualidade eu vejo. O Everton é um garoto promissor, mas tem lá o Paulo. Por que não? Que medo é esse? Que insegurança é essa de não dar oportunidade pro cara apenas porque não deu em outra chance? E quando o Paulo jogou, a gente viu o tanto que ele foi bem. Então coloca o rapaz lá, dá chance pra ele. O Brock, a gente sabe que não é aproveitado mesmo. Então coloca quem tem mais condição, quem tem mais técnica, quem tem histórico de seleção na carreira, dá a chance pros meninos e vamos ver, ué. Não pode ficar nessa não, esses são erros que a gente tem visto. Tem que colocar, independentemente do sistema, quem é melhor, quem tem qualidade. Isso que tem que acontecer no Cruzeiro. E são 22 jogadores relacionados para este compromisso. Goleiros Fábio e Vitor Eudes. O Lucas França, que não foi bem no domingo, sequer foi relacionado para este compromisso. Laterais: Cáceres, Matheus Pereira e Kaique. Zagueiros: Ramon, o Everton, Eduardo Brock e Paulo. Volantes: Adriano, Matheus Neres, Matheus Barbosa e Rômulo. Meias: Claudinho e Marco Antônio. E atacantes: Ayrton, Bruno José, Guilherme Bissoli, Rafael Sobis, Felipe Augusto, Estênio e o Riquelmo. O Riquelmo aparece pela primeira vez com o técnico Felipe Conceição, fica como opção no banco de reservas. O Cruzeiro fez esse trabalho então de conhecimento do estádio. É um estádio, claro, que não tem aquele gramado do Mineirão. É um ponto também que o Cruzeiro vai ter que se adaptar rapidamente nas características do jogo da Juazeirense, que vai tentar a vitória, pelo menos para levar a decisão para os pênaltis. Repito, o Cruzeiro joga pelo empate para buscar a classificação e para garantir R$2.700.000 de premiação. O Rodrigo Pastana, diretor de futebol, chegou, já foi apresentado, já iniciando os trabalhos. E aí, eu quero até ouvir sua opinião também, Júnior Brasil, porque coincidentemente o Rodrigo Pastana, ele já chegou, falou que o Cruzeiro precisa sim de reforços, precisa buscar o que vai encorpar ainda mais este elenco, posições carentes no grupo. E imediatamente com a chegada do Rodrigo, o Felipe Conceição deu uma mudada no discurso, Júnior Brasil. O Cruzeiro já não está mais tão pronto assim e vai ao mercado para buscar os reforços. Pelo menos isso o Felipe entendendo neste momento. E claro, com a chegada do Rodrigo Pastana, essa mudança no discurso, hein, Brasil? Tinha que mudar mesmo, né, Samuel? A gente tá falando, esse time do Cruzeiro não sobe, precisa de qualificação. O Cruzeiro não tem hoje jogadores tão diferenciados. Você tem um Fábio, tem um Sobis, mas aquele cara que resolve tá faltando. Então o Cruzeiro precisa investir, o Cruzeiro precisa qualificar, ir ao mercado. E bom que o Pastana chegou com essa mentalidade de reforçar a equipe. 12:15, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia, o Rodrigo Pastana também, que tem que resolver a situação do Marcinho. Muita sondagem chegando pro atleta. O Marcinho vem treinando separadamente na Toca da Raposa 2. Vamos ver, quem sabe volta também aos planos aí. Uma boa conversa pode resolver a situação. Se está sendo monitorado por várias equipes, por que não? Pode ser útil aí pro Cruzeiro na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí vamos aguardar como será esta movimentação da diretoria no mercado em busca de mais reforços. O Cruzeiro deve protocolar na CBF aquela reclamação que a gente já comentou, a manifestação contra a arbitragem do último domingo,
E até em cima disso, a CBF já definiu o árbitro dos 2 jogos, este de amanhã, com o apito de Rodrigo Carvalhais, do Rio de Janeiro, e o de sábado contra o Goiás será de Vinícius Furlan, de São Paulo. Eu busquei ali, ele apitou 2 jogos do Cruzeiro, mas em 2014. Vitórias contra o Coritiba no Couto Pereira e contra o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Este jogo de sábado que passou para às 9 horas da noite. Seria o duelo às 4:30 da tarde no Mineirão, passando para 9 da noite. Cruzeiro ganha aí 4 horas e meia neste intervalo do jogo com a Juazeirense pro duelo diante do Goiás, quando aí só a vitória vai interessar para o Cruzeiro se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas claro, Milton, o foco é total nesta decisão. Com a Juazeirense, o Cruzeiro precisa, e muito, buscar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.